Vamos para a questão 63. O estudo dos princípios que regem a interpretação constitucional, em especial os da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelece que as normas da Constituição Federal de 88 devem ser analisadas e aplicadas de modo a permitir que os meios utilizados estejam adequados aos fins pretendidos, devendo o intérprete buscar conceder aos bens jurídicos tutelados uma aplicação justa. Considerando isso, assinale a opção correta. Com base nos princípios que dão sustentação a uma interpretação sistemática do texto constitucional, é correto afirmar que os direitos e garantias constitucionais devem ser considerados absolutos, não podem ser considerados como absolutos. Os direitos fundamentais não são absolutos, eles devem ser ponderados, eles não são absolutos. O princípio da harmonização tem por objetivo promover a harmonia entre os poderes legislativos. Isso aqui não é o princípio da harmonização ou da concordância prática, e sim o princípio da separação dos poderes. Então, aqui está errado. Em razão do que preceitua o princípio da concordância prática, pode-se dizer que, na ocorrência de conflito entre bens jurídicos garantidos por normas constitucionais, o intérprete deve priorizar a decisão que melhor os harmonize, de forma a conceder a cada um dos direitos a maior amplitude possível, sem que um deles acabe por impor a supressão do outro. É exatamente isso. Aqui estamos diante do princípio da concordância prática ou harmonização. E é uma hipótese aqui que, se houver conflito ou concorrência entre bens jurídicos constitucionalizados, é necessário buscar ampliar cada vez mais o direito fundamental, entretanto, evitando o sacrifício total de um outro princípio, de um outro direito fundamental. Portanto, é necessário que harmonia, é necessário uma concordância prática entre esses direitos fundamentais. O princípio da harmonização permite afirmar, em razão dos axiomas que fundamentam a República Federativa do Brasil, o intérprete da Constituição deverá sempre observar a supremacia do interesse público. Não é isso que diz o princípio da harmonização ou da concordância prática. O intérprete não deve sempre observar um determinado princípio, mas deve procurar modelar e também evitar qualquer tipo de conflito ou um sacrifício total e absoluto de um determinado princípio em detrimento do outro. Então, não deve sempre observar o princípio da supremacia do interesse público. Em se tratando de conflito entre a liberdade de expressão na atividade de comunicação e a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem das pessoas, como quando um jornal impresso publica notícias que são de interesse público, mas que acabam por invadir a esfera privada de alguém. O intérprete do texto constitucional deverá sempre optar pelo interesse público, descartando o interesse privado. Não é isso que o intérprete deve fazer pelo princípio da concordância prática. Ele não deve sacrificar totalmente um princípio em detrimento do outro. Então, essa questão fica errada com a palavrinha descartando. Não deve fazer isso pelo princípio da harmonização ou da concordância prática. Portanto, temos aqui como gabarito a letra C.